E onde eu vejo que mais o pessoal erra nisso daí de utilizar o ventilador mecânico como um recurso fisioterapêutico? Primeira coisa que eu vejo que o erro, que as pessoas não pensam como um recurso fisioterapêutico, mas vê o ventilador apenas para tratar a insuficiência respiratória como suporte base de vida. Muitas vezes nem como suporte base de vida, só como ventilador. O suporte base de vida, você tem que saber que o ventilador ele pode ser lesivo. Então, você tem que também utilizar isso. Segundo erro que o pessoal comete de forma rotineira, é você não utilizar o ventilador para pacientes que estão fora da ventilação mecânica. Você também pode utilizar o ventilador com paciente em ventilação não invasiva. Pós-operatório não, o paciente que foi estubado, você avalia, vamos dar o exemplo, um caso clínico. Você pegou um paciente, está lá na UTI de 10 leitos, pegou o paciente de 8 horas da manhã, avaliou, fez o teste de respiração espontânea do paciente, o paciente passou no teste de respiração espontânea, PI máximo ok, é um paciente de POC, respondendo aos comandos, você avaliou o paciente, progrediu para a extubação, estubou o paciente de 8 horas da manhã. Aí, estubou, fez uma ventilação não invasiva preventiva lá de 40 minutos, 1 hora, que não é o ideal, é mais do que isso, fez a ventilação preventiva com o paciente, aí viu de 8 horas da manhã, 9 horas você acabou de gerar a conduta com o paciente. Aí foi vendo os outros pacientes, 10 pacientes. Aí chega tarde, só VNI mais 40 minutos com o paciente como estratégia preventiva. O paciente ficou o dia quase todo lá sem gerar uma conduta de terapia de remoção, a terapia desobstrutiva. Aí o paciente vai se deslocando na maca, né, é para ficar sentado, ele vai se deslocando, hipoventilando por causa do posicionamento que está deixando a ventilação alterada. Lembra, né, que quando você vai ficando mais deitado, a CRF reduz. Se a CRF reduz, você reduz a expansão da caixa torácica e o volume pulmonar reduz e pode gerar mais atelectasia e o paciente vai reduzindo, o paciente está acumulando secreção. Aí, antes de você realizar a terapia de expansão do paciente à tarde, o paciente falhou na extubação, voltou para o ventilador mecânico, porque ficou dispneico, com aumento do trabalho ventilatório e voltou para o ventilador. E você poderia ter associado a ventilação não invasiva preventiva como recurso fisioterapêutico, gerando pico de fluxo respiratório maior, gerando otimizações das pressões para gerar expansão, deixando por um tempo maior, que é um tempo mais satisfatório como ventilação preventiva, na ventilação não invasiva. E isso você estaria salvando aquele paciente, porque quando o paciente reintuba, ele aumenta o risco de ir a óbito. Então, você estaria gerando uma conduta preventiva para o paciente, modificando o desfecho do paciente, porque você tinha esse conhecimento. E se você está... Ninguém nunca me explicou isso, Antônio. Você agora já está assistindo aqui com o Antônio e agora não tem essa desculpa. Você assistiu e sabe que precisa desse conhecimento. Então, não tem mais desculpa você dizer que não sabia que precisa desse conhecimento. Você tem que correr atrás desse conhecimento e treinar e tirar suas dúvidas. É isso que você tem que fazer agora. Porque, veja, com um exemplo prático aqui que eu dei, de aumento de flow respiratório, você utiliza o ventilador para gerar uma terapia de remoção de secreção. Se você sabe disso daí também, que posicionando o paciente, você otimiza, é outra coisa, né? Até fugindo um pouco aqui da ventilação como recurso fisioterapêutico, mas o posicionamento já é um recurso fisioterapêutico. Você saber que deixar o paciente na posição sentada, você melhora a CRF e reduz a atelectasia. Como assim, Antônio? Desenha um gráfico aí para explicar para a gente. Um gráfico de fisiologia. Então, vamos desenhar um gráfico aqui. Vou desenhar ele simplificado, não com todos os detalhes para você entender por que modifica. Quando você deita, você vai modificar esse CRF. A caixa torácica, ela tende a expandir. Bota a mão no tórax do abdômen para ficar mais fácil. A caixa torácica tende a expandir. A caixa torácica tende a expandir. O pulmão tende a retrair. O pulmão é um componente elástico, ele tende a retrair. Então, a caixa torácica tende a expandir, o pulmão tende a retrair. E por que fica um volume de ar dentro do pulmão, que é a CRF? Porque você tem a estabilidade. Um lado está puxando para um lado, outro lado está puxando para o outro. A estabilidade vai gerar a curva de esterese. Então, a caixa torácica está puxando para expandir, o pulmão está puxando para retrair. A estabilidade dos dois vai gerar a CRF, a capacidade residual funcional. Ele vai manter o pulmão estável, sem ter atelectasia, reduzindo o risco de atelectasia. Quando você vai passando a posição em pé para a posição sentada para a posição deitada, o que é que acontece? Você vai tendendo a manter uma melhor relação para o pulmão fechar. Você não tem tanta expansão da caixa torácica. O abdômen comprime o tórax, você piora essa posição
Então, você reduz essa CRF. E ter esse conhecimento ajuda você a utilizar condutas como posicionamento associado à ventilação mecânica. Então, se você quer expandir o pulmão atelectasiado do pulmão direito, você coloca o pulmão direito para cima e associa com a pressão positiva. Você vai estar expandindo aquele pulmão do lado direito, que é o pulmão não dependente, e vai estar colocando uma pressão positiva para gerar uma terapia de remoção de secreção e depois uma terapia de expansão, associando com a PIP para dar estabilidade e a reverter a atelectasia e uma pressão inspiratória. Então, conhecimentos da fisiologia, conhecimentos do ventilador mecânico, conhecimentos dos recursos fisioterapêuticos, utilizar o ventilador mecânico como recurso fisioterapêutico vai fazer você ser visto de uma maneira diferenciada, vai fazer você gerar condutas assertivas, vai fazer você ter um maior controle das suas condutas em vez de fazer condutas aleatórias. Pô, pega um paciente, vamos dar um exemplo. Outro exemplo prático. Pegou um paciente num pós-operatório de cirurgia cardíaca, paciente em respiração espontânea, no pós-operatório, e avalia lá capacidade vital com um ventilômetro, fez a capacidade vital, o paciente tem 12 ml por quilo de peso. Ele faz 800 ml no teste da capacidade vital e você pega o paciente e faz assim, ó, vai uma vez de manhã, uma vez à tarde na UTI e pede o paciente, faz 10 repetições aí o paciente faz assim, ó. E ainda tem fisioterapeuta que bota a mão no tórax do abdômen do paciente e fica assim, ó. Vai, força. O paciente fazendo 12 ml por quilo de peso predito, no primeiro pós-operatório de cirurgia cardíaca, e a pessoa está tentando utilizar a espirometria de incentivo para gerar a expansão com o paciente que faz 12 ml por quilo de peso predito. Fosse um equipamento para treinar a musculatura inspiratória, tem comprovação científica, mas para gerar um volume corrente, que ele quer expandir. Pega o ventilador e faz uma ventilação não invasiva como recurso fisioterapêutico. Bota uma pipa um pouco mais alta para gerar a expansão, uma pressão inspiratória confortável, mas que dê um volume corrente maior para gerar a expansão, coloca no paciente e posiciona o paciente na posição sentada, na beira do leito, associada à ventilação não invasiva, você vai estar associando o componente da melhora da CRF à pressão positiva. Pô, é muito mais efetivo do que pegar e colocar o paciente que não consegue nem gerar 12 ml por quilo de peso direito e fazer uma conduta ali desnecessária que não vai ter efeito. Essa conduta é muito mais simples, dá muito menos trabalho, mas não é isso que você tem que pensar. Qual a conduta que vai ser mais benéfica para o paciente? Que eu sei que eu posso fazer e que tem comprovação. Aí é para fazer com todos os pacientes como rotineiro? Não, aí vem o diferencial do fisioterapeuta. Você pegou o mesmo caso, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, avaliou a capacidade de 35 ml por quilo de peso predito. O paciente está ativo, jovem, consegue sentar na beira do leito. O paciente, você viu a capacidade vital expandindo, gerando volume corrente lá em cima. E aí você vai botar o quê? Vamos ficar na posição ortostática, vamos ficar em pé, vamos treinar a reabilitação, é adaptar no caso concreto que tem comprovação científica. O que eu falei dentro dos conteúdos, digo aí para facilitar o pessoal gravar, DCTA, pega os dados objetivos. O dado da capacidade vital é um dado objetivo, correlaciona com a causa. Essa pode ser uma atelectasia que está reduzindo essa capacidade vital, vamos fazer uma ventilação não invasiva expansiva, correlaciona com a causa, define a terapia que tem efeito real e não que não tem efeito nenhum e avalia de novo o paciente. Rotina o tempo todo, você está fazendo isso, gerando melhora do desfecho, atendendo com mais qualidade e sendo esse fisioterapeuta referência e atendendo com segurança.